Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz, de bênçãos, de vitória, com muita saúde na presença de Deus. Queridos, a palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Desde já eu peço humildemente, se você ainda não fez, deixa o like no vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha com os demais irmãos em Cristo. Você nunca sabe quem é que está precisando dessa palavra. Bom, 1 Coríntios 10, 5 diz assim: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quando eu li esse texto, Deus ele falou comigo, tocou meu coração para ministrar essa palavra. Essa palavra, ela nos ensina a andar com Deus. Esse texto nos revela a consequência que sobrevém sobre aqueles que não agradam a Deus. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que andavam com Deus, pessoas que foram libertas por Deus, pessoas que Deus resgatou, pessoas que beberam da mesma bebida espiritual, tá? Eles bebiam de uma fonte espiritual, conforme o verso 4, né? A pedra que os seguia era Cristo. E mesmo tendo participado de muitos milagres, tendo visto as maravilhas do Senhor, e mesmo tendo andado com o Senhor, debaixo da nuvem de dia, debaixo da coluna de fogo à noite, ainda assim eles ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque não agradaram a Deus. O acúmulo de pecados, né? Muitos pecados, muita murmuração, muita desobediência, juntando tudo, não agradou a Deus. Então, pelo fato de não terem agradado a Deus, eles ficaram prostrados no deserto. Nós sabemos na história que o que aconteceu com eles, o que Paulo está dizendo com essa expressão, prostrados no deserto, é que eles morreram no deserto. Leia depois Números, capítulo 14, para você entender essa história, tá? Eles morreram no deserto, ok? Então, essa é a consequência de não agradar a Deus. Morrer no deserto? Não necessariamente, porque a morte física não foi a consequência real, tá? Não foi a consequência real deles de não terem agradado a Deus, não foi a morte física. Por que não? Porque eles não morreram de uma vez. Deus deixou passar 40 anos, tá? 40 anos dando volta no deserto até que todos morreram. Ou seja, o tempo em que cada um morreria no futuro seria nos próximos 40 anos. Então, cada um morreu no seu devido tempo. A consequência, realmente, a consequência real que eles receberam por não terem agradado a Deus foi justamente o deserto. Foi ter ficado no deserto. Porque havia uma promessa de uma vida melhor, havia uma promessa de entrar numa terra que mana leite e mel, havia uma promessa de terminar ali os seus últimos dias num lugar maravilhoso, tá? E como eles não agradaram a Deus, então não alcançaram essa promessa, ficaram prostrados no deserto. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que se eu não estou agradando a Deus com a minha vida, com o meu comportamento, com as minhas atitudes, a consequência que vai vir sobre a minha vida é que eu vou ficar no deserto. Quem não agrada a Deus fica no deserto, tá? E não somente isso, eles ficaram no deserto, não alcançaram a promessa, não entraram na terra prometida. Então, quem não agrada a Deus também não vive as promessas de Deus. Eu sei que talvez você já ouviu alguém dizer: quem tem promessa não morre, já ouviu a letra de um hino, enfim, mas isso só é válido na vida do crente fiel a Deus.
Isso só é válido na vida do crente fiel a Deus. O crente ou o cristão que não é fiel a Deus, a promessa também não se cumpre. Por exemplo, se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor, saído da sua terra, abandonado a idolatria, não teria promessa nenhuma para ele. Tá? O próprio exemplo é o povo de Israel. Como eles não agradaram a Deus, então a promessa de entrar na terra prometida não se cumpriu para eles. Deus cumpriu a sua promessa. Diz que ia tirar o povo do Egito, tirou. Diz que ia colocar o povo na terra prometida e colocou. Só que aquela parte do povo que não agradou a Deus não alcançou essa promessa. A promessa se cumpriu porque Deus é fiel, mas aquele que não agrada a Deus, ele não vive as promessas de Deus, tá? Então, a gente sabe, você deve estar cansado de saber que deserto é tipo de prova, é tipo de luta, é tipo de tribulação, de escassez, é um lugar de escassez, de necessidade. E de repente, alguém que está aí do outro lado me ouvindo está passando por um deserto na sua vida. Sabe o que nós aprendemos dessa palavra? O segredo para sair do deserto. O segredo para você sair bem rápido dessa prova. O segredo para você sair bem rápido do deserto é agradar a Deus. Agradar a Deus. Meu irmão, murmuração não vai agradar a Deus. Reclamar do que você está passando não vai agradar a Deus. Tá? Murmurar, arrumar mais briga, aumentar o problema, descontar no marido, na esposa, nos filhos, não vai agradar a Deus. Parar de ir para a igreja não vai agradar a Deus. Parar de ler a Bíblia não vai agradar a Deus. Então o segredo para sair do deserto, meu filho, é agora que você tem que colocar a sua fidelidade ao Senhor no máximo, né? No máximo, o status máximo, né, de fidelidade, tá? de paciência, de mansidão, porque o segredo para sair bem rápido do deserto é agradar a Deus. Veja que eles não agradaram a Deus. E qual foi a consequência? O tempo de permanência no deserto aumentou. Tá? E isso é uma lógica. Significa que o contrário também acontece. Quando agradamos a Deus, o tempo de permanência no deserto ele diminui. Então agrade a Deus. Quem agrada a Deus sai do deserto. Quem agrada a Deus não só sai do deserto, como também ganha a promessa de Deus, a recompensa, o cumprimento das promessas do Senhor. Já está na hora de parar de brincar de ser crente, já está na hora de levar a sério o seu compromisso com Deus, já está na hora de subir o nível do seu relacionamento com Deus e levar uma vida que realmente agrada ao Senhor, para que você possa finalmente viver as promessas de Deus. Porque quem não agrada a Deus fica dando voltas no deserto. Isso significa passar pelos mesmos lugares, passar a vida toda enfrentando as mesmas dificuldades, a mesma prova, a mesma luta. É como um aluno na escola que nunca passa de ano. Ele sempre está repetindo o mesmo ano, a mesma prova, a mesma luta, a mesma dificuldade, porque não agrada a Deus. Tá? Então, quer sair do deserto? Comece a agradar a Deus. Ah, mas eu acho que eu estou agradando. Você acha? Tenha certeza. Tá? Agrade mais, faça mais, dê glória, dê aleluia, louve, adore, exalte. Mesmo no deserto, ajude alguém. Tá? Faça aquilo que você sabe que agrada ao teu Deus. Amém? Bom dia.